pessoal, vou falar um pouquinho aqui do laboratório 4 da disciplina 1, que é a parte de montagem do nosso kit didático, tá? Então tem um procedimento aqui que vai falar um pouquinho dessa montagem. Esse semestre essa montagem ela é no simulador, tá? Então a gente vai trabalhar no simulador, mas eu tenho também um roteiro, depois eu vou falar dele em outra aula, que é o roteiro que a gente faz a montagem física dele mesmo. Então quem tiver interesse em querer ter um kit físico, também é possível. Então, primeiro procedimento, né, da nossa sequência é iniciar um novo projeto no Proteus, procurar aqui o nosso microcontrolador 17780, colocar todos os terminais com esses nomes que eu estou colocando aqui. Terminais padrões, né, que tem essa representação dessa bolinha. Eles facilitam muito a visualização do nosso projeto. Então, a primeira etapa é preparar o nosso microcontrolador com os terminais e colocar o nome dos próprios terminais, que é o que a gente vai utilizar. Depois, a gente vai começar a montagem dos circuitos básicos que a gente precisa para o microcontrolador funcionar. O primeiro deles é o ressonador, é o nosso cristal, é o nosso gerador de clock, então ele trabalha com um cristalzinho de GHz. Para o simulador, esse não traz efeito no nosso simulador. O importante é configurar o microcontrolador com a frequência que a gente vai trabalhar no nosso código. Esse circuito aqui, eu coloquei ele aqui para vocês aprenderem como que é a ligação, né, do nosso circuito de oscilação. Então é o nosso cristal com os capacitores de 20 picofarad, tá? E a gente vai ligar no terminal OSC1 e OSC2, fazer essa ligação. Fica lá. Os capacitores eles compensam a capacitância do nosso cristal. Aplicação de capacitância para o nosso cristal. Um circuitinho de reset. Então eu quero fazer o reset do meu controlador, eu faço esse circuito. O circuito de reset é ligado lá no pino 1, que é o Master Clear, MCLR, que eu chamei. Então nós temos aqui CC, um resistor de 10K, um capacitor de 10 micro. Então, analisando esse resistor R1 e o nosso capacitor, eu tenho uma redezinha RC, onde no momento que eu ligo o meu microcontrolador, esse capacitor ele começa a carregar. Aí ele vai ter, e eu tenho um tempo de carga que é o RC, né? Então temos um tempo tal aqui de carga, né? Esse nosso capacitor que é o RC. Então conforme ele vai carregando, a impedância dele vai aumentando e a tensão nesse ponto aqui também. Então inicialmente a tensão aqui é 0 e ela começa a ir para um nível de VCC, que é os 5 volts. Quando ela chegar no nível VCC, eu vou ter nesse ponto aqui do Master Clear o nível alto, 5 volts. E aí que o nosso microcontrolador começa a executar as instruções. Essa redezinha RC também ela filtra ruídos. Tá? Então, além dela gerar esse tempo de power on, que isso aí é um tempo de power on, esse tempo é necessário nos microcontroladores. É um tempo bem curto, é um tempo da ordem de milissegundos, mas é um tempo que é muito utilizado para dar tempo de estabilização do nosso cristal, da frequência do cristal, e também a nossa fonte, né? Quando a gente liga a fonte, a gente não vai ter instantaneamente volts. Então tem um tempo de carga aí de nossos capacitores da fonte, estabilização dessa tensão. E esse tempo é em torno aí de 50 milissegundos, 70 milissegundos. É um tempo bem curtinho. E esse circuito, a gente coloca o botão de reset nele, né? Então, toda vez que eu aperto o botão de reset, ó, nesse pino que eu falei que inicialmente ele tem nível 0, no momento que eu ligo o microcontrolador, ele começa o processo de carga aqui, né? O capacitor e a impedância dele vai aumentando.
Então, essa tensão vai subindo até a tensão de VCC. Quando eu aperto o botão de reset, esse pino instantaneamente vai para o zero. Aí o zero reinicia o microcontrolador. Tá? Então, se eu ficar inclusive com o dedo botão, eu mantenho em clear reset o meu microcontrolador. Esse circuitinho também é importante aí para os nossos projetos. Depois nós temos aqui circuitos de entrada. Então eu tenho aqui 8 botões. 8 botões ligados, todos com resistor de 10K. São 8 resistores de 10K. E esses resistores recebem o nome pull up. Então eles vão manter um nível alto nos pinos respectivos. Eu estou usando o porte B de bola, do RB0 até o RB7. Então ele vai manter nível alto enquanto o botão não estiver acionado. Quando a gente acionar o botão, aí eu vou ter nível baixo pinos aqui. Suporte com referência ao botão que foi pressionado. Temos mais um circuito aqui que são sinais de saída. Então a gente utiliza LEDs, a princípio aqui como saída, utilizando o porte D de dado. Então do D0 até o D7. Lembrando que a gente sempre vai colocar o bit menos significativo, que é o D0 aqui, do lado direito. Então coloquem o LED do lado direito no bit 0. Temos que ter aqui 8 resistores, de limitação de corrente do LED de 330 ohms. Eu coloquei um jumper aqui, porque se a gente tira esse jumper do circuito, o que acontece? Todos os LEDs vão desligar. Não vai mais funcionar nenhum LED se eu tirar esse jumper. Por que eu fiz isso aqui? Porque esse barramento, eu estou compartilhando ele com outro circuito que já já a gente vai ver. Então, quando eu quero utilizar os LEDs, eu ligo o jumper. Quando eu não quero, eu desligo o jumper aí. Eu tiro o jumper e os LEDs não funcionam. Temos um circuito de controle de motor com ponte H. Então, eu tenho aqui, um lado do H, outro lado do H e o meio aqui. 4 transistores. 2 BC58, eles são PNP, e 2 BC548 NPN, todos polarizados aqui com resistor de 1K. Então eu estou controlando os dois transistores pelo RC7, os dois transistores do lado esquerdo, e do lado direito pelo RC6. Temos os diodos de proteção, N464, e aqui no meio nós temos o nosso motor DC. Então, uma característica do motor DC é o controle do sentido de giro dele é pelo sentido da corrente. Então, se eu passo a corrente no sentido, ele vai girar, determinado sentido, horário, anti-horário, e se eu passo a corrente pelo outro sentido, ele vai girar ao contrário. E é isso que a ponte H faz. Então, quando eu coloco com o controle aqui do RC6 e do RC7, se eu colocar os dois nível 0, ligo, não tem passagem de corrente pelo motor. Aí eu tenho que fazer o seguinte, colocar nível 1 no RC7 e 0 no RC6. Ou inverter. Colocar 1 no RC6 e 0 no RC7. Se eu colocar 1 no RC6 e 0 no RC7, eu vou ter sentido de corrente desse aqui passando pelo motor. Esse sentido aqui. Se eu colocar aqui 1 no RC7 e 0 no RC6, eu inverto esse sentido de corrente. Eu vou ter esse fluxo aqui. Eu vou ter a corrente passando por esse outro lado. Então, com isso, eu consigo controlar o sentido de giro do motor. Lembrando que esse motor ele é de 12 volts, então eu coloquei uma fonte separada de 12 volts. Coloquei um terminal de 12 volts que a gente vai usar para um outro circuito também.
E a referência é a mesma da minha fonte de 5 volts. Então, essa referência tem que ser a mesma. Então, esse aqui é mais um circuitinho de controle de saída, né? Estou controlando o motor aqui. Temos o nosso display. É justamente esse display que eu estou compartilhando o barramento dele. Então, esse barramento está sendo compartilhado com aqueles 8 LEDs. Então, por isso que eu coloquei aquele jumperzinho lá nos LEDs. Ah, mas e esses displays? Como é que eu ligo e desligo ele? Ó, ele tem 2 pins aqui, que é o comum, né, deles. Né? Que é cátodo comum. Então, se eu colocar, no caso, na verdade, esse display, ele é um display de simulação do Proteus, porque quando a gente trabalhar com multiplexação, o que é multiplexar? É eu colocar um valor aqui no barramento, né? E esse valor aqui do barramento, ele vai ligar um display. Depois eu mudo esse valor e ligo um segundo display. Então eu fico ligando um, depois outro, um, depois outro. Só que muito rápido isso aí. Então esse display, para simulação, ele vai dar um efeito muito bom desse efeito de multiplexação. Se a gente usar displays individuais, eles vão oscilar muito, né, na parte de simulação. Né? Não vai ficar perfeito, né, a visualização dos valores dele aqui. Então esse aqui, ó, eu estou usando o porte D para os segmentos. Que são A, B, C, D, E, F, G e o ponto decimal. E tem aqui o RC5 e o RC7, é o controle desses displays. Qual display que eu vou ligar? Ah, eu vou ligar o display 1 ou o display 2. Então é o RC4 e o RC5. Na sequência, ó, temos o controle de um relé, mais um circuitinho legal aí para vocês trabalharem. Então temos aqui ó, o nosso. Ele é de 12 volts. Ó, então aquela fonte de 12 volts que eu motor, eu também estou usando uma bobina do relé. Estou usando ó, um chip 31 para chavear o circuito do meu relé. Então é esse chip que vai ligar o meu relé. Então a hora que essa bobina energizar, esse contato ele vai vir aqui para o lado esquerdo e vai fechar o circuito dessa lâmpada aqui. E essa lâmpada, ó, eu coloquei uma fonte de 100 volts AC e ela é uma lâmpada de 100 volts. A bobina do relé é 12 e eu estou acionando ele ó, com um nível lógico lá do PIC, que é o RC3, e aqui vai ser 5 volts. Então estou acionando o transistor com um nível lógico de volts, a bobina 12, a lâmpada. Temos aquele diodinho de proteção para o nosso transistor aqui, porque quando a gente desligar a bobina, eu tenho um campo eletromagnético armazenado aqui. Então, eu tenho energia eletromagnética armazenada. Ela vai gerar uma tensão reversa. Essa tensão reversa eu preciso curto-circuitar ela. Eu preciso zerar essa tensão reversa. É esse diodo que vai fazer isso. É um N4004. E temos aqui ó, um circuitinho de LED que está em paralelo com a minha bobina. Para que serve ele? Indicação visual. É uma indicação visual que a bobina foi acionada. E aqui o nosso circuito completo. Né? Então esse é um protótipo, claro, inicial. Durante aí o nosso semestre nós teremos outros circuitos para colocar aqui. Tá? Não vamos ficar só nesses não. Mais circuitos que a gente vai trabalhar aí durante as aulas. Aí é muito interessante que vocês entendam o funcionamento deles, do circuito. E os códigos também, né? Eu coloquei aqui, ó, entendendo alguns componentes. Isso aqui é para ajudar na ligação física de uma chave tátil. Então, toda chave tátil, essa chave tátil, ela tem 4 terminais, né? 1 e 2, ó, vocês estão vendo que é o mesmo terminal, e 3 e 4 é outro. E o contato está aqui no meio, né? Então eu posso usar o 1 e o 3 para fazer a ligação daquela minha chavezinha lá dos circuitos de chaves.
e ligar o resistor de pull-up, né, de um lado, né? Então, ó, lado positivo tem um pull-up, o outro terminalzinho aqui, ó, ativo, e aqui eu ligo a minha derivação, né, que vai lá para um dos pins do microcontrolador. Quando eu apertar a chave, vai fechar esse contatinho aqui, né? Eu teria aqui, ó, o 1, né, um aqui e o 2 aqui embaixo. E 2. Lá de cá, o 3, 4. 4 aqui. E tem também o circuitinho do LED, né? Ah, como que eu calculo aquele resistor? Por que tem um resistor de 330 ohms? Isso aí, pessoal, vai depender da cor do LED. Então, dependendo da cor do LED, eu tenho uma tensão direta aqui no LED. Então, o LED vermelho ele está em torno de 1,7. Em torno de 1,7 volts. Ó, o vermelho está aqui. Tem ó, o infravermelho, que é 1,35. Tem o amarelo, que é entre 2,1 e 2,4. Temos o verde, 2,1 a 2,4. E o azul, 3,6. Então, é em função dessa tensão direta e da corrente que eu quero trabalhar no meu LED que eu vou acionar esse resistor aqui. Ó. No nosso caso, eu estou trabalhando com uma corrente de 10 mil, isso aqui é dado do nosso projeto. Estou usando um LED vermelho, ele tem uma tensão direta de 1,7 volts. Então, eu desconto, né, 1,7 volts da tensão da minha fonte, né, 5,7, divido pela corrente que eu quero trabalhar, pela lei de Ohm, né, que é a nossa lei de Ohm, eu acho o resistor de 330 ohms. E aqui são os nossos códigos de teste. Tá? Então, esse primeiro código aqui, ele testa os botões. Então, primeiro eu tenho toda aquela parte de setup que vocês aprenderam. Porte de com 1. E no laço infinito, eu comecei aqui fazendo um teste no botão que está ligado lá no B0. Igual a 0. Porque quando eu apertar o botão, essa ação aqui vai ser verdadeira, né? Eu vou ter nível 0 quando eu apertar o botão. Se isso for verdade, ele vai colocar nível 1, nível alto no RT0. Se não for falso, ele mantém o 0 lá, deixa 0. O LED não liga. E faço isso para todos os 8 botões, né? Então, esse aqui é o botão RT0 que controla o LED 0. Esse aqui é o botão que está ligado no RB1 que vai controlar o RD1. E assim por diante, até esse último aqui, que é o botão 7, LED 7. E coloquei aqui no final um delayzinho. 50. Esse delay, ele cancela um efeito que se chama bounce das chaves mecânicas. Toda chave mecânica, a hora que eu aciono ela, ela dá um repique, gera um ruído. Esse ruído, ele é de alta frequência, mas o nosso microcontrolador, ele vai entender que você está ligando e desligando várias vezes essa chave, esse ruído aí. E você dando um delayzinho é o tempo suficiente para você parar essa oscilação do nosso sinal. Então, qualquer botão que você pressionar vai passar por esse delay, vai cancelar, feito bounce. Tá? Na prática, a gente vai ter que pôr valores maiores aqui. A gente vai fazer um teste depois numa outra experiência. Então, vamos ver esse código funcionando aqui. Eu pego aqui, ó, tenho aqui o meu Proteus. No Proteus, vamos lá, abrir as configurações dele. Vou escolher aqui programa teste. E aqui, ó, eu já tenho 8 MB aqui no meu local, vou dar OK. Vou iniciar. E começou a rodar, né, a simulação dele. Então, se eu apertar aqui os botões, ó, aperto o B0, liga o LED respectivo aqui que tá chamando, eu chamo ele de B0. Se eu apertar o B1, C1. Se eu apertar o B2, 2. B3, 3. B4, 4. 6, D7, D7. Tá?
Esse é um teste. A gente pode travar aqui os botões, ó, nessa bolinha. Eu travei ó, o B7, vou travar mais um aqui. Ó. Travo o B3. Eu quero travar também o B5. Se eu tivesse com o dedo no botão, né? Dá para usar essa bolinha aqui, botão para travar. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos parar aqui nossa simulação. Voltando aqui para o nosso roteiro, temos um programa teste 2. Esse programa teste 2, ó, ele vai testar o nosso motor. Então, vai testar aquela ponte H lá. Tá? Então, olha só. B0 liga o motor DC sentido horário. B1 desliga. B2 liga o motor DC sentido horário. B3 desliga. Tá? Então, o B0 e o B2 ligam um no sentido horário, outro no anti-horário. O B1 vai desligar, o B3 desliga o que está no anti-horário. Então, eu tenho o controle aqui ó, dos RC6 e RC7 em função da chave que eu estou pressionando. Esse é o programa teste 2. Vamos lá no Proteus. Vou agora chamar o programa teste 2. Sugiro que vocês testem todos esses programas, até para pegar habilidade aí nos códigos. Então vamos dar um play aqui. Então já entrou em execução. Vamos apertar aqui o P0. Olha lá. Agora ele começa a rodar. A ação dele, esse motor DC é um motor que está escrito Active. Esse motor Active, ele tem essa situação. Tá? O B1 vai desligar ele. O B2, ele vai girar agora, ó, para o sentido horário. Olha lá, ele tem a situação lá que você vê ele girando para um lado e para o outro. Tem um outro motor lá, ele indica até aqui embaixo o RPM que ele está girando. E o B3 vai desligar ele. Esse seria o teste desse circuito aqui do motor, que ó, eu estou manipulando o RC6 e o RC7. E ó, eu estou usando uma outra fonte, tá? Que é a fonte do microcontrolador, não vai ter energia para o nosso. Temos um terceiro programa aqui. Ele vai testar o display de 7 segmentos. Então é aquele teste que liga tudo. Ele vai ligar todos os segmentos. Esse teste é interessante fisicamente para você ver se todas as ligações estão ok, se não tem nenhum segmento com problema, né? Então esse teste é importante. Então ele vai colocar ó, no porte D 255. O que é colocar 255 no porte D? É colocar nível alto em todos os bits do porte D, que são 8. E depois eu ligo o display através do RC4, colocando nível alto naquela portinha inversora que tem lá no nosso display. O B1 vai desligar o display 1. O botão 2 ele carrega o segundo display. Né? Então eu carrego também o barramento. Ligo o transistor dele. Aqui no caso não é o transistor, é aquela portinha inversora. E o botão 3 vai desligar. Testando também esse programa aí, vamos tocando né, o código, programa, ok, acionando ele, então vamos aqui, ó, pressionar o B0, olha lá, ele ligou o display 1, todos os segmentos. Olha aqui, ó, que eu falei, né? Então eu estou agora trabalhando com o mesmo barramento para os LEDs e para o display. Mas eu não quero usar aqui LEDs. Então você vai fazer o seguinte, vai tirar aqui o jumper. Ó, eu abri o jumper. Ó, agora só o meu display vai funcionar. Vou apertar o B1, vai desligar. Vou apertar o B2, ó, ligou o outro. E vai desligar. Então eu fiz um teste nos displays. São programas de teste, tá, pessoal? Teste, depois a gente vai melhorando esses códigos aí. Programa 4 é o nosso relé.
Então, o nosso relé, eu ligo ele aqui ó, no RC3, depois eu desligo. Então, tem o botão 0 liga, o botão 1 desliga. Vamos lá também para o próximo teste, que é o relé, né? 4. Tá aqui. Então o relé, ó, observe, o relé está desligado. Então na hora que eu pressiono aqui, ó, 0, olha lá, ligou. O LEDzinho aqui, ó, deu, o contato veio aqui, ó, ele tem uma animação do contato e apareceu umas luzinhas aqui, ó, é meio fraquinho, né, a simulação aqui da nossa lâmpada, mas é essa. Sim. Ó, eu vou desligar. Ligou, olha lá, aqueles tracinhos viram, né, olha lá. Vamos ligar de novo. Tá. Ligou. Então é dessa maneira que se liga um relé na prática também. Parar aqui a simulação e ver o último código de teste, que ele vai gerar uma contagem binária, né? É só um efeitozinho que vai ter nos nossos barramentos lá de LED. Então ele vai fazer uma contagem binária colocando nível alto, acendendo o LED, né, como nível alto, e LED apagado vai ser o 0. Eu estou usando o incremento de uma unidade, ó, que é o porte D++. Então a cada 200 mil ele vai fazer isso aí. Então, para finalizar essa etapa aqui, deixa eu pegar aqui o programinha agora. Programa teste. Ok. Ó, lembrando que o jumper aqui está desligado, tá? Então eu tenho que desligar agora o jumper e vou iniciar. Então ele está fazendo aqui, ó, a contagem binária, tá? Aqui do lado direito dele, ó, contagem binária, o bit menos significativo, né? Tá aqui no lado direito e o bit mais significativo está aqui do lado esquerdo. Ele está dando umas paradinhas em função aqui do processamento aqui do meu computador, tá? Tá dando uma travadinha aí. Tudo bem, pessoal? Então esse é um roteirinho aí de montagem básico aí para a gente trabalhar em umas aulas de laboratório de microcontroladores 1. Então bons estudos aí para vocês. Até a próxima aula.